Você sabe ler arquivos TXT utilizando Python? E criar arquivos TXT, você sabe? Não? 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 Eu vou te ensinar como fazer a leitura de arquivos TXT utilizando Python e vou te ensinar também como criptografar esses arquivos. Você ficou curioso? Então eu vou te pedir uma coisa. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe. Roda a vinheta, produção. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e nesse episódio nós vamos aprender a como ler arquivos TXT, a criar arquivos TXT utilizando Python. E vou ensinar também para vocês como criptografar esses arquivos. Eu já deixei preparado aqui uma pasta onde contém já os dois arquivos que a gente vai utilizar nessa aula. Então essa pastinha aqui, eu vou dar um duplo clique e vou abrir essa pastinha. Dentro dessa pasta tem um arquivo TXT, onde contém o texto que a gente vai ler e tem um arquivo do código. Então eu vou abrir aqui esse arquivo TXT para a gente poder ver o texto que tem aqui dentro. Então ó, tem esse texto aqui que a gente vai ler esse texto através do código. Vou fechar aqui e aqui está o arquivo do código onde nós vamos fazer a leitura desse arquivo TXT. Lembrando que esse arquivo do código, ele vai estar lá no meu GitHub e para você acessar é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então vou abrir esse arquivo aqui, ó. Cliquei, botão direito, mostrar mais opções, editar com idle e abrir. Então eu abri aqui o arquivo que contém o código. Para esse código funcionar, é necessário que o arquivo TXT, aquele arquivo que a gente vai ler, tem que estar no mesmo diretório onde se encontra o arquivo do código, o arquivo do Python. Então observe que ó, eu tenho o TXT aqui na mesma pastinha onde se encontra o código. Então para isso funcionar tem que estar assim. Então vamos entender aqui o código. Eu criei aqui uma variável, chamei ela de diretório. Ela está sendo atribuída a uma string. Essa string é o nome do arquivo que eu quero ler. Nesse caso aqui, texto_string.txt. Se eu vier aqui no arquivo, ó, é o mesmo nome do arquivo txt. E aí eu vou criar uma segunda variável, que eu vou dar o nome de texto. Nessa segunda variável, eu vou atribuir a ela uma função chamada open. O que essa função faz? A função open ela é utilizada para abrir um arquivo. No caso ali é abrir um arquivo. E essa função ela recebe 3 parâmetros. Nós vamos colocar 3 parâmetros nessa função chamada open. Quais são os 3 parâmetros? O diretório que a gente quer ler o arquivo. Nesse caso aqui, eu estou pegando essa variável que eu criei, que é o diretório, e estou colocando aqui. Lembrando que o arquivo tem que estar na mesma pasta onde o arquivo do código se encontra. Caso o arquivo não esteja na mesma pasta, você deve pegar todo o diretório da onde se encontra esse arquivo. Por exemplo, c://usuário teste aí o nome do arquivo. Aí você vai pegar todo esse diretório e você vai colocar ele aqui como uma string, tudo bem? Aqui não é o caso. Como o arquivo está na mesma pasta, o que facilita para a gente aqui é apenas colocar o nome do arquivo. Colocou o nome do arquivo, ele já sabe, já entende. Então, voltando aqui para os parâmetros da função open, então eu tenho a função open, eu vou colocar os 3 parâmetros. O primeiro é o diretório, o segundo parâmetro é utilizado para indicar para a função open se ela vai escrever ou se ela vai ler. Então, como eu quero que ela leia, eu vou colocar aqui o R de read, de leitura. Então, o segundo parâmetro eu coloco, entre aspas, o R, read, de leitura. E o terceiro parâmetro é o encoding. O que esse encode faz? Se eu não colocar esse encode, lá no meu arquivo TXT, vão ter palavras que vão ter C cedilha, til. Então, se eu fizer a leitura diretamente desse arquivo, essas palavras que têm C cedilha, til,
vão apresentar erros, vão apresentar caracteres esquisitos. Para que essa função open ela entenda os caracteres C cedilha, til, o acento, a gente coloca o encoding UTF-8, que aí quando ele fizer a leitura, ele vai conseguir entender todos esses caracteres, C cedilha, til, acento, tudo bem? Então a gente coloca esse encode. Se a gente não colocar, ele vai ler, só que esses caracteres que tem acento, til, C cedilha, vai aparecer com caracteres estranhos. Então a gente utiliza esse encode para ele conseguir entender os caracteres como til, C cedilha, enfim. Então a gente colocou aqui os 3 parâmetros. Ponto, e vou colocar o método chamado readline, ou seja, ele vai ler todas as linhas do meu arquivo. Tudo isso eu atribuí à variável texto. E agora eu estou colocando aqui essa variável texto para ser printada. Eu utilizei aqui a função print para exibir, para me mostrar o que tem dentro dessa variável texto. Então agora eu vou rodar o programa e a gente vai ver o que vai aparecer aqui. Module. Observe que apareceu aqui, em linguística, a noção do texto é ampla e ainda aberta, enfim. Apareceu todo o texto que está no meu arquivo txt. Para a gente poder comparar, eu vou abrir a pastinha aqui, botar ela aqui embaixo. Vou abrir aqui a string, duplo clique. Então, agora, em linguística, a noção de texto é ampla, tá vendo? Ele conseguiu ler todo o arquivo, todo o conteúdo do arquivo txt. Então, eu consigo agora aqui fazer a leitura do arquivo completo. Agora, eu quero pegar esse texto aqui que eu li e quero gerar um outro arquivo. E esse arquivo ele vai ser um arquivo criptografado, ou seja, eu vou pegar esse texto, vou criptografar o texto e aí eu vou colocar esse texto criptografado nesse novo arquivo. Então a gente vai aprender a fazer isso agora. Eu vou fechar aqui, eu vou subir o código que está aqui embaixo, que é a partezinha aqui, que aí eu vou explicar para vocês detalhadamente o que eu vou fazer. Então deixa eu descomentar aqui, Alt 4. Então, olha só, a gente vai utilizar 2 métodos que são nativos do Python, que é o makeTrans e o translate. Eu vou explicar detalhadamente para vocês como funciona esses 2 métodos que são utilizados especificamente aqui no Python e é para a gente trabalhar exatamente as strings. Então, olha só, depois que eu exibi aqui o texto, que eu fiz a leitura do arquivo e eu botei o que está dentro do arquivo dentro desse texto, eu estou criando aqui uma parte de um script para a gente poder pegar esse texto e criptografar ele. Então, como a gente vai fazer? Primeiro, eu vou utilizar esse método makeTrans. Então, para a gente poder entender isso detalhadamente, eu vou explicar aqui. Criei uma variável chamada tabela e estou atribuindo para essa variável o str, que é de string, .makeTrans. Esse método ele tem 2 parâmetros. E quais são esses 2 parâmetros? Os 2 parâmetros são o seguinte. O primeiro parâmetro são os caracteres que eu vou selecionar, o tipo de caractere que eu quero modificar. É o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro são os caracteres que eu quero que fique no lugar daqueles que eu quero alterar. Então, para a gente poder entender isso, o que eu fiz aqui? Eu coloquei todo o alfabeto de um lado, A, B, C, D, todo ele aqui. E do outro lado, eu coloquei os caracteres tudo embolado. Q, W, R, T, Y. Isso significa o quê? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que lá no meu texto, aonde tiver a letra A, eu quero que seja substituído pela letra Q. Aonde tiver a letra B, eu quero que seja substituído pela letra W.
e aonde tiver letra C, eu quero que seja substituído pela letra E. E assim, ó, cada caractere na ordem aqui, ela vai ser substituída pelos caracteres que estão na ordem aqui. Inclusive, ó, eu estou alterando alguns caracteres que são letras para números. Ela também me permite isso. Então, eu estou fazendo aqui uma tabela. Que tabela é essa? Eu estou fazendo uma relação. Para cada letra que eu tenho aqui, eu quero que seja modificada para essas letras que estão aqui, para esses caracteres que estão aqui. Aí eu vim e criei uma outra variável, que eu atribuí para essa variável quem? O meu texto, o texto que eu peguei aqui de cima, o texto que eu fiz a leitura lá do meu arquivo txt, ponto translate. É aqui que acontece a modificação. Eu estou falando o seguinte, ó, todo o meu texto que está lá no meu arquivo, eu quero que seja feito o translate. Translate de quem? Da minha tabela. E a tabela tem essa relação aqui, ó. É aqui que ele vai fazer a leitura lá do meu arquivo e aonde tiver a letra A, ele vai substituir por Q. Aonde tiver a letra B, ele vai substituir por W. Então ele vai fazer em todos os caracteres do arquivo. Depois a gente vai printar esse texto criptografado aqui. Então, deixa eu comentar essa partezinha aqui para a gente poder ver. Estou comentando aqui e só vou printar agora o meu texto criptografado. Tá? Então, vou printar o meu texto sem estar criptografado com o meu texto criptografado. Vou botar aqui para rodar, a module. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo aqui, ó? Agora, o meu texto, ele está um texto legível aqui e nesse caso aqui, ó, ele já não está mais legível. Aquelas letras que eu fiz a relação, que é essa aqui, ó, o A substitui por Q, o B substitui por W, e assim sucessivamente, foi feito a troca, e agora o meu texto ele está completamente confuso. Você não consegue mais saber do que se trata o texto. Depois que a gente criptografou o texto, que é esse trecho aqui, agora a gente vai pegar esse texto criptografado e vai gerar e vai criar um arquivo txt novo, um novo arquivo txt. Então, para a gente poder fazer isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou descomentar esse texto, esse trecho aqui. Então, Alt 4. E agora eu vou pegar esse texto criptografado e vou salvar em um arquivo txt. Para a gente salvar o arquivo txt, como é que a gente faz? O processo é bem parecido, como se a gente fosse ler. Então, eu criei aqui uma variável, chamei de arq, de arquivo. Eu estou atribuindo a função open. Então, a gente também utiliza a mesma função open. Assim como a gente utilizou a função open para ler o arquivo, a gente está utilizando para gravar, para escrever o arquivo. Então, a gente utiliza a função open, sendo que agora a gente só vai utilizar 2 parâmetros. Para ler, nós havíamos utilizado 3, mas para escrever agora, vamos utilizar 2. E quais são os 2 parâmetros que vamos utilizar? O primeiro é o diretório que a gente coloca. Nesse caso aqui, eu quero que o arquivo ele seja salvo na mesma pasta onde se encontra o código. Então, eu não preciso colocar aqui todo o diretório. Eu simplesmente só coloco o nome do arquivo que eu quero que seja salvo. No caso aqui, ó, texto criptografado.txt. Se eu fosse querer salvar esse arquivo em um outro diretório, eu teria que colocar ali o diretório completo. usuário, enfim, eu teria que colocar ali completo. Como eu quero que seja salvo no mesmo diretório, eu simplesmente coloco só o nome do arquivo, .txt. Esse é o primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro? O segundo parâmetro, como agora eu quero que essa função open, eu quero escrever o arquivo, eu não quero mais ler. O ler é o read, é o R.
Agora eu quero escrever, eu coloco aqui o W de write, de escrever. Entre aspas aqui, o W. Eu fiz isso, criei a variável arquivo, está sendo atribuída a ele a função open, e agora eu pego o arquivo, esse objeto arquivo, e coloco o método write, que é escrever. Vou escrever o que nele? O texto crypt, que é o criptografado. Eu peguei essa variável texto criptografado e agora estou escrevendo. E aqui eu coloco o arc.close para poder fechar o meu arquivo. Agora eu vou rodar o código e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. Observe que aqui na pastinha eu não tenho nenhum arquivo criado. O arquivo de nome texto criptografado.txt não está criado. Vou rodar aqui o código, run module, ok. Ó, ele fez a leitura do texto, criptografou e pronto, finalizou. Agora eu venho aqui na pastinha e aperto o F5. Observe que foi atualizado aqui e apareceu um arquivo TXT, texto criptografado. Vou dar um duplo clique aqui e aqui está o meu arquivo criptografado. E3204US, tá vendo aqui? Então esse arquivo aqui é o arquivo criptografado. Agora eu posso pegar esse arquivo e passar para a pessoa que eu quiser, sem preocupação de que alguém vai ler, né, vai entender esse código, porque só a pessoa que vai receber esse arquivo, ela tem que ter um código para poder fazer a leitura inverso. E agora a gente vai aprender a como fazer a leitura do arquivo criptografado e mostrar, exibir a informação correta. Então, vou fechar aqui, vou minimizar aqui, vou fechar aqui. Agora eu vou subir a outra partezinha do código, vou descomentar. E aqui, se você observar, ele é muito parecido. Ele é muito parecido com o que a gente já fez. Então, aqui para fazer a leitura do arquivo TXT, é esse trecho aqui que a gente já viu como é que se faz. Nesse caso aqui, eu tirei o encode UTF-8, tá? Mas o parâmetro, aqui eu só deixei dois parâmetros, o diretório e o R para leitura. Então, mesmo esquema. O diretório, o nome do arquivo no qual eu quero ler. Nesse agora eu quero ler o texto criptografado.txt. Criei aqui uma variável texto e coloquei a função open. O diretório, que é o nome do arquivo, e o read, que eu quero ler, e o readline, que eu quero ler todas as linhas. Deixa eu comentar aqui e vou rodar o código para a gente poder ver. Aqui eu fiz a leitura, tá vendo? Esse aqui é a leitura do arquivo. Então eu li o arquivo, ele está apresentando esse texto aqui. Não dá para entender. Agora eu faço o seguinte, eu utilizo a mesma estrutura para criptografar, sendo que agora, se você observar aqui, eu coloquei todo o alfabeto desse lado e os caracteres misturados desse lado aqui. Aqui vai ser ao contrário. Aqui vai ser os caracteres tudo misturado desse lado e o alfabeto tudo organizado desse outro lado. Fiz isso, coloquei nessa tabela e aí eu botei o texto descriptografado agora. E aí eu pego o meu texto, que é esse texto aqui agora, esse texto que está criptografado, e eu faço um translate. Translate utilizando quem? A minha tabela, que é exatamente essa tabela que eu utilizei aqui. Aonde houver os caracteres Q, eu quero que substitua para A, W para B, e assim sucessivamente. Eu só inverti aqui a ordem desses caracteres. E agora eu peguei meu texto e apliquei esse translate. Agora eu vou printar esse texto. Então, se eu botar para rodar agora, a gente vai ver o seguinte, rodar. Então, está aqui o meu texto exibido de forma correta. Então, aqui eu fiz a leitura do arquivo, eu li o arquivo e achei esse texto aqui. Depois eu peguei esse texto, criptografei e salvei esse arquivo criptografado lá no meu diretório. Nessa parte aqui, eu estou lendo o meu arquivo criptografado, essa parte aqui, essa parte que eu estou lendo o arquivo criptografado, e estou descriptografando. Você pode ver que aqui eu tenho já texto correto, beleza? Então, pessoal, nós aprendemos como criptografar um arquivo, a ler um arquivo e a escrever um arquivo
TXT aqui no Python. Lembrando que eu vou deixar esse material, todo esse material aqui, lá no meu GitHub. Você pode acessar clicando no link aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe. Algumas pessoas estão dizendo que se inscreveu no canal, mas não estão recebendo as notificações. Eu gravei um vídeo e vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima. Então você clica nesse card, porque ali eu vou estar ensinando como vocês habilitam o celular de vocês para receber as notificações. Que às vezes você se inscreve, você ativa o sininho, mas vocês não recebem as notificações porque o seu aparelho celular e a sua conta lá no YouTube está com as notificações desabilitadas. E aí, nesse cardzinho aqui, eu ensino para você como você habilita essas notificações, tanto no seu celular quanto no seu canal do YouTube. Então, não deixe de assistir esse vídeo para você poder habilitar essas notificações no teu celular. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Mais uma vez eu peço a vocês, compartilhem os vídeos, nos ajude, porque criar conteúdo é muito trabalhoso e vocês compartilhando isso ajuda muito. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!